Nossa, como ele consegue ter força para correr tanto assim? Com a ação dos músculos, ué. Mas me explica uma coisa aqui. O que é um músculo? Bem, que o nosso corpo é cheio de músculos, você já sabe. Mas você sabia que nem todos os músculos são iguais? Pois é, o corpo humano tem um músculo cardíaco, encontrado apenas no coração, um músculo liso, que está presente em vasos e órgãos tubulares, e o músculo esquelético. E é sobre esse último que nós vamos falar agora. Aproximadamente 40% do peso do nosso corpo é constituído por músculos esqueléticos. Graças a eles, nós podemos caminhar, manter a postura e realizar diversas atividades, e estes músculos geralmente estão ligados aos nossos ossos por tendões. Agora, imagine um movimento que você realiza ao movimentar um lápis. Imaginou? Então, este músculo é chamado de flexor e faz com que a região mais central dos ossos conectados se aproxime quando o osso contrair. Mas se os ossos se afastarem quando o músculo contrair, este será um músculo extensor. Os músculos extensores e flexores são antagonistas entre si, porque estão sempre atuando de maneira oposta um ao outro. Enquanto um contrai e curta, o outro precisa relaxar e alongar. Nós já sabemos que o músculo é formado por células, mas como essas células são especiais, os nomes das estruturas também serão diferentes. A membrana plasmática vai ser chamada de sarcolema. O citoplasma será chamado de sarcoplasma e as miofibrilas são os feixes extremamente organizados de proteínas contráteis e elásticas envolvidas no processo de contração. Estes músculos possuem um retículo sarcoplasmático bem grande e ele serve para envolver cada miofibrila. Esse retículo sarcoplasmático é formado por túbulos longitudinais com cisternas terminais. O retículo sarcoplasmático concentra e sequestra cálcio com o auxílio de uma cálcio ATPase presente na membrana do retículo sarcoplasmático. Quando o retículo sarcoplasmático solta o cálcio, ele vai produzir um sinal de cálcio que é bastante importante para a contração. As cisternas terminais estão bem juntinhas aos túbulos T, transversos. As membranas dos túbulos T são extensões da membrana plasmática da fibra muscular. E é por isso que o lúmen dos túbulos T é contínuo com líquido extracelular. Quando duas cisternas terminais ficam uma de cada lado de um túbulo T, nós temos uma tríade. Tá, mas para que servem esses túbulos T aí que você está falando? Bem, eles permitem que os potenciais de ação se movam rapidamente da superfície para o interior da fibra muscular. Sem os túbulos T, os potenciais de ação alcançariam o centro da fibra somente pela condução do potencial de ação pelo citosol, de forma bem mais lenta. Nossa, mas essas células são muito fortes, hein? São sim, e em partes porque o citosol entre as miofibrilas contém muitos grânulos de glicogênio e mitocôndrias. O glicogênio é uma reserva energética e a mitocôndria contém as enzimas necessárias para a fosforilação oxidativa da glicose e de outras biomoléculas, sendo responsável pela produção da maior parte de ATP necessário para a contração muscular. Tá, mas eu ainda não entendi como esse músculo vai contrair. Ok, a célula muscular possui muitas miofibrilas e cada uma delas vai ter várias proteínas organizadas em sarcômeros. Essas proteínas são miosina, que tem ação motora e que forma os filamentos grossos, actina, que forma os filamentos finos, tropomiosina e troponina, que estão aí para regular tudo, e duas proteínas bem grandes, que são a titina e a nebulina. Cada molécula de miosina é composta de cadeias proteicas que se entrelaçam, formando uma longa cauda e um par de cabeças, que são um pouco móveis. Cada cabeça de miosina
vai ter uma cadeia pesada e uma leve. A cadeia pesada liga o ATP e utiliza a energia da ligação fosfato de alta energia do ATP para gerar movimento, e por isso ela vai ser chamada de miosina ATPase. No músculo esquelético, cerca de 250 moléculas de miosina unem-se para formar um filamento grosso. E cada filamento grosso está organizado de modo que as cabeças da miosina fiquem agrupadas nas extremidades do filamento e a região central seja formada por um feixe de caudas da miosina. No geral, os filamentos grossos e finos de cada miofibrila, dispostos em paralelo, estão conectados por ligações cruzadas de miosina. E essas ligações se formam quando as cabeças de miosina dos filamentos grossos se ligam à actina dos filamentos finos. Então quer dizer que a miosina vai estar sempre ligada à actina? Não sempre. As ligações cruzadas têm dois estados. Um estado de baixa energia, que é quando o músculo está relaxado, e um estado de alta energia, quando há contração muscular. Na célula muscular, existe um padrão de faixas claras e escuras repetidas, e cada unidade de repetição forma o sarcômero, que por sua vez tem também algumas divisões. Dentro do sarcômero tem os discos Z, banda I, banda A, zona H e linha M. Os discos Z são estruturas proteicas em zigue-zague que servem como pontos de ancoragem para os filamentos finos. A banda I é a parte mais clara do sarcômero. Representa uma região ocupada apenas pelos filamentos finos e um disco Z atravessa o centro de cada banda I. Dessa forma, cada metade de uma banda I pertence a um sarcômero diferente. A banda A é a parte mais escura e engloba todo o comprimento de um filamento grosso. O centro da banda A é ocupado apenas por filamentos grossos. A zona H está bem no meio da banda A e a parte mais clara da banda A é formada apenas por filamentos grossos. Por fim, a linha M divide uma banda A ao meio e representa as proteínas que formam o sítio de ancoragem dos filamentos grossos. As moléculas de actina e de miosina formam uma treliça de filamentos finos e grossos que ficam em paralelo e sobrepostos, bem abraçadinhos. E eles ficam no lugar certo graças às suas ligações às proteínas do disco Z e da linha M. Então, pera, são os discos Z e a linha M que organizam todos os filamentos? Não é bem assim. Eles são muito importantes para essa organização, mas a titina e nebulina são responsáveis pelo alinhamento bem certinho dos filamentos dentro de um sarcômero. A titina é uma molécula bem grande e bem elástica e vai do disco Z até a linha M vizinha. E aí vai trabalhar estabilizando a posição dos filamentos contráteis e fazendo os músculos estriados retornarem ao seu comprimento de repouso, já que a titina é bastante elástica. A nebulina ajuda a titina a manter o alinhamento dos filamentos de actina do sarcômero. A nebulina também é bem grande, mas ela não é elástica e ela acompanha os filamentos finos e se prende ao disco Z. A força produzida pela contração muscular se chama tensão muscular. O relaxamento é a liberação da tensão que foi produzida durante a contração. A primeira etapa da contração é a conversão de um sinal químico pela acetilcolina liberada pelo neurônio motor somático. Depois disso, vai ocorrer o acoplamento, excitação-contração, que é quando potenciais de ação musculares produzem um sinal de cálcio, o qual, por sua vez, ativa o ciclo de contração-relaxamento. O ciclo de contração-relaxamento é explicado pela teoria dos filamentos deslizantes da contração muscular. Nos músculos intactos, um único ciclo de contração-relaxamento é chamado de abalo muscular. Tá, mas o que
seria essa teoria dos filamentos dançantes aí? É filamentos deslizantes. Bem, mas essa teoria diz que os filamentos sobrepostos de actina e de miosina, de comprimento fixo, deslizam uns sobre os outros em um processo que requer energia e que produz a contração muscular. No estado de relaxamento, o sarcômero possui uma banda I grande e uma banda A, cujo comprimento equivale ao comprimento dos filamentos grossos. Quando o músculo contrai, os filamentos grossos e finos deslizam uns sobre os outros, e os discos Z aproximam-se à medida que o sarcômero encurta e a banda I e a zona H praticamente desaparecem. Por que a banda I e a zona H desaparecem? Porque são regiões onde não há sobreposição de actina e de miosina no estado de repouso. Apesar do encurtamento do sarcômero, o comprimento da banda A permanece constante. Essas modificações são consistentes com os deslizamentos dos filamentos finos de actina sobre os filamentos grossos de miosina. À medida que os filamentos finos se movem em direção à linha M, que está no centro do sarcômero, o movimento das ligações cruzadas da miosina fornece a força que move o filamento de actina durante uma contração. Um sinal de cálcio inicia o movimento de força produzido quando as ligações cruzadas da miosina mudam de conformação, movendo-se para frente e empurrando os filamentos de actina em direção ao centro do sarcômero. No fim do movimento de força, cada cabeça de miosina vai se soltar na actina, se inclinar para trás e ligar-se a uma outra actina. Durante a contração, nem todas as cabeças de miosina se soltam ao mesmo tempo, porque se isso ocorresse, as proteínas deslizariam de volta para a posição inicial. Isso vai acontecer várias e várias. Não, mas como uma célula só vai ter energia para fazer tudo isso? Mesmo com os grânulos de glicogênio e as mitocôndrias, ainda é muita coisa para ela dar conta. A resposta está no ATP. A miosina converte a energia da ligação química do ATP na energia mecânica necessária para o movimento das ligações cruzadas. Lembra que a miosina é uma ATPase? Então, ela hidrolisa o ATP formando ADP e fosfato inorgânico. A energia liberada nesse processo é capturada pela miosina e armazenada como energia potencial no ângulo formado entre a cabeça da miosina e seu eixo longitudinal. Nessa posição, podemos dizer que as cabeças da miosina estão engatilhadas ou prontas para disparar o movimento de força. A energia potencial armazenada nas cabeças engatilhadas transforma-se na energia cinética do movimento de força que desloca a actina. Ok. Então, afinal, como vai ocorrer a contração do músculo? Inicialmente, é necessário entender que o íon cálcio é o sinal necessário para a contração muscular, pois atua como um mensageiro intracelular. Dessa forma, o íon cálcio liga e desliga a contração, que é quando a troponina realiza o controle do posicionamento de uma de suas 3 proteínas e a tropomiosina responsável por bloquear o contato da actina e da miosina. E como vai acontecer esse liga e desliga do cálcio na contração? Esse desligamento acontece quando o músculo está em repouso, ou seja, as concentrações citoplasmáticas de cálcio diminuem bastante e a tropomiosina se enrola todinha ao redor dos filamentos de actina e cobre de forma parcial todos os sítios que permitiriam a ligação da miosina na actina. Antes de ocorrer a contração, a tropomiosina deve ser deslocada para a posição ligada, o que libera a parte restante do sítio de ligação à miosina presente na actina. A mudança entre os estados ligado e desligado da tropomiosina é regulado pela troponina. Quando a contração é iniciada em resposta ao cálcio, uma das proteínas do complexo, que é a troponina C, liga-se irreversivelmente ao cálcio. Dessa forma, o complexo cálcio-troponina C
desloca a tropomiosina, afastando ela completamente dos sítios de ligação à miosina na actina. Essa posição ligada permite que as cabeças da miosina formem ligações cruzadas fortes, de alta energia e executem um movimento de força, puxando o filamento de actina. Esses ciclos de contração ficam se repetindo enquanto os sítios de ligação estiverem expostos. Então, no caso, se para contrair o cálcio precisa se elevar, para relaxar ele tem que diminuir? Exatamente! As concentrações citoplasmáticas precisam diminuir para haver o relaxamento. E isso ocorre por causa da lei da ação de massas. E vai ocorrer da seguinte forma: o cálcio desliga-se da troponina quando há uma redução do cálcio citosólico. Na ausência de cálcio, a troponina permite que a tropomiosina retorne para o estado desligado, recobrindo os sítios de ligação à miosina presente nas moléculas de actina. Durante um breve período da fase de relaxamento, no qual a actina e a miosina não estão ligadas, os filamentos do sarcômero deslizam de volta às posições originais. Esse processo conta com a ajuda da titina e de outros componentes elásticos do músculo. Durante esse processo de contração, os filamentos de actina e miosina vão aumentar o comprimento? Não vão. Eles não mudam de comprimento. Na verdade, os filamentos de actina e miosina deslizam ao longo uns dos outros de uma forma que leva ao encurtamento do sarcômero. Aí, durante a contração, vai se formar pontes entre as moléculas de actina e as cabeças das moléculas de miosina. Essas pontes formam-se, se deslocam, se libertam e se reformam de uma forma similar ao remar de um barco. Então, já que elas ficam deslizando umas nas outras e formam essas pontes, de certa forma vai haver tensão, né? Sim, vai gerar muita tensão e força, e são essenciais para a contração. Inclusive, essas duas últimas perguntas nos remetem ao processo ciclo das pontes cruzadas e de geração de força, que seria melhor te explicar o passo a passo dele. Como citei anteriormente, à medida que os músculos contraem, a sobreposição entre os filamentos finos e grossos aumenta, diminuindo o comprimento do sarcômero, a unidade contrátil do músculo, usando energia na forma de ATP. A nível molecular, este é um processo cíclico com vários passos que envolvem a ligação e hidrólise de ATP e o movimento da actina pela miosina. Então, quando o ATP que está preso à cabeça da miosina é hidrolisado para ADP, a miosina passa para um estado de alta energia ligada à actina, criando uma ponte cruzada. Quando ADP é libertado, a actina passa para um estado de baixa energia, movendo-se em direção ao centro do sarcômero. A ligação de uma nova molécula de ATP dissocia a miosina da actina. Quando este ATP estiver hidrolisado, a cabeça de miosina irá ligar-se à actina, desta vez em uma região de actina mais perto do fim do sarcômero. As proteínas regulatórias troponina e tropomiosina, elas, juntamente com o cálcio, trabalham para controlar a interação miosina-actina. Quando a troponina se liga ao cálcio, a tropomiosina é afastada do local de ligação de miosina na actina, permitindo que a miosina e a actina interajam e a contração muscular ocorra. E se o ciclo vai se reiniciando e dando outras voltas. E após a morte, o que acontece? Como fica esse ciclo? Bem, após a morte, quando o metabolismo cessa e o suprimento de ATP se esgota, os músculos são incapazes de ligar mais ATP e por isso os músculos permanecem no estado de ligação forte, chamado de estado de rigidez, ou seja, eles ficam bem rígidos. Na condição conhecida como rigor mortis, os músculos ficam paralisados, em decorrência das fortes ligações cruzadas que permanecem imóveis. A forte ligação entre a actina e a miosina persiste por um dia ou mais após a morte, até que as enzimas envolvidas no processo de decomposição comecem a degradar as proteínas musculares.
Entendi bem como funciona a contração. Mas agora eu queria saber também os eventos que levam à contração muscular. No caso, como ocorre o acoplamento, excitação, contração. O acoplamento, excitação e contração vai acontecer devido à combinação dos eventos elétricos e mecânicos que ocorrem em uma fibra muscular. Nele, haverá alguns eventos principais, que são a fibra nervosa motora conduz potenciais de ação que despolarizam a membrana terminal numa região especializada chamada placa motora, que corresponde à junção neuromuscular. E aí, tem início a etapa de transmissão neuromuscular. Com a despolarização da membrana pré-sináptica, ocorre a liberação do neurotransmissor, a acetilcolina. Ao atravessar a fenda sináptica e ligar-se a receptores colinérgicos do tipo nicótico, estrategicamente situados no segmento da membrana plasmática da fibra muscular, que constitui o espessamento pós-sináptico, a acetilcolina promove a excitação do músculo. O resultado da reação entre o neurotransmissor e o seu receptor, como acontece em todas as sinapses excitatórias, é a abertura seletiva de canais de sódio e de potássio e a ocorrência de um potencial pós-sináptico despolarizante, chamado nesse caso de potencial de placa motora. Segue-se a excitação das regiões vizinhas da placa motora e, se o limiar for atingido, vai surgir um potencial de ação muscular que se espalha rapidamente por todo o sarcolemma. Os espalhamentos do potencial de ação muscular são complexos, atingindo inclusive o interior dos túbulos T, até o ponto onde eles formam as tríades. Na tríade começam os mecanismos iônicos da contração muscular. E aí, a membrana dos túbulos T contém canais de cálcio dependentes de voltagem. Com a despolarização, esses canais se abrem para a entrada de íons cálcio. Ocorre que os canais de cálcio do tipo L, existentes na membrana dos túbulos T, estão justapostos a canais de cálcio de outro tipo, chamados receptores rianodina. E estes estão ancorados na membrana do retículo sarcoplasmático. Sensíveis à abertura do canais sensíveis à abertura dos canais tipo L, os receptores rianodina mudam sua conformação molecular e liberam para o citosol ainda mais íons de cálcio, desta vez vindos de dentro do retículo sarcoplasmático. O movimento do cálcio acompanha o gradiente químico de maior concentração dentro do retículo do que no citosol. A entrada de cálcio no citosol dá início aos mecanismos moleculares da contração muscular. E o que acontece quando a despolarização do sarcolemma é cessada? Quando ela é cessada, ocorrem fenômenos inversos que resultam no relaxamento da fibra muscular. A concentração de cálcio no interior do retículo sarcoplasmático é restaurada por ATPases da membrana do retículo, que transporta de volta os íons de cálcio do citosol. Vai precisar de muita energia para todo esse processo, né? Sim. O ATP na fibra muscular vai ser essencial. Eles precisam de energia constantemente durante a contração para o movimento e a liberação das ligações cruzadas. Durante o relaxamento, para bombear o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático e após o acoplamento, para reconduzir o sódio e o potássio para os compartimentos extracelular e intracelular, respectivamente. Então a fadiga vai acontecer quando não houver mais ATP nas fibras? Dá para pensar isso, né? Mas na verdade não funciona bem assim. A fadiga ocorre a partir de outras mudanças no músculo em exercício. E partindo do princípio, a fadiga vai acontecer quando o músculo se torna incapaz de produzir ou sustentar a potência esperada. Ela é influenciada pela intensidade e pela duração da atividade contrátil. Algumas manifestações da fadiga são o declínio da força muscular gerada durante e após exercícios submáximos e máximos, a incapacidade de manter uma determinada intensidade de exercício no tempo, a diminuição da velocidade de contração e ao aumento do tempo de relaxamento musculares.
E agora vem o ponto do seu questionamento. Se não é pela falta de ATP, então por quais razões irá acontecer a fadiga, não é mesmo? Bem, a fadiga muscular ela pode resultar de alterações da homeostasia no próprio músculo esquelético, habitualmente designada de fadiga com origem predominantemente periférica. Pode também ser o resultado de alterações do input neural que chega ao músculo, traduzida por uma redução progressiva da velocidade e frequência de condução do impulso voluntário, normalmente denominada de fadiga com origem predominantemente central. Assim, os fatores potenciais envolvidos no desenvolvimento da fadiga dividem-se em duas categorias. Fatores centrais, os quais devem causar a fadiga pelo distúrbio na transmissão neuromuscular entre o sistema nervoso central e a membrana muscular, que está ligado diretamente aos níveis de excitamento baixos do sistema nervoso, desidratação, diminuição dos estoques de glicose no sangue e fatores periféricos, que levariam a uma alteração dentro do músculo e incluem sensações subjetivas de cansaço e um desejo de cessar a atividade. Há também os fatores periféricos, em que acontece disfunção no processo de contração, como impedimentos na transmissão neuromuscular no retículo sarcoplasmático, situações de fadiga consequentes de infecções ou recuperações pós-cirúrgicas, diversas desordens mentais e a síndrome da fadiga crônica. Além disso, no exercício submáximo prolongado, a fadiga está associada à redução das reservas de glicogênio muscular. Como a maioria dos estudos mostra que a falta de ATP não é um fator limitante, a falta de glicogênio pode afetar outros aspectos da contração, como a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Não sei se você sabe, mas os músculos esqueléticos também são classificados de acordo com a velocidade de contração e a resistência à fadiga. Como sabemos, as fibras musculares esqueléticas não são fixas pelo resto da vida. Elas mudam de acordo com a atividade realizada ou o tempo de vida. E o que isso significa? Bem, com isso nós podemos dizer que as fibras também têm diversas classificações, como fibra oxidativa, de contração lenta, fibra oxidativa glicolítica de contração rápida e fibras glicolíticas de contração rápida. Começando com as fibras consideradas rápidas, elas produzem uma tensão 2 ou 3 vezes mais rápido do que as fibras de contração lenta, ativando o ATP mais rapidamente, completando os ciclos contráteis com maior velocidade, que é dada pela isoforma da miosina ATPase. Mas o que vai dizer como deve ser essa contração? Bem, a duração da contração ela é determinada, em grande parte, pela velocidade com que o retículo sarcoplasmático remove o cálcio do citosol. À medida que as concentrações de cálcio no citosol caem, ele desliga-se da troponina, permitindo que a tropomiosina se mova para a posição que causa o bloqueio parcial dos sítios de ligação à miosina. Desse modo, com a inibição do movimento de força, a fibra muscular relaxa. As fibras rápidas bombeiam o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático de forma bem mais rápida do que as fibras lentas e, por isso, produzem contrações mais rápidas e são utilizadas para atividades como tocar piano, que precisa de movimentos rápidos e finos. Já a contração lenta é comum em atividades do dia a dia, como manutenção da postura, ficar em pé e até se locomover. E a fadiga? E em relação à resistência à fadiga, está diretamente relacionada com a circulação de oxigênio ou não, na hora da resistência muscular. Agora você já sabe muita coisa sobre músculo. Você entende como seu corpo faz para andar, escrever, malhar e até o que acontece com você quando você descansa. Nossa, agora eu entendi tudinho. Muito obrigada. Valeu, galera do cowboy.